Olá, eu sou Aida Nunes e essa é a segunda temporada do Papo na Nuvem, um espaço para promover conversas sobre tecnologia em serviços financeiros. O Papo na Nuvem é realizado pela Zup, uma plataforma tecnológica para serviços financeiros e conta com o apoio da Visa. As consequências do Covid-19 e as medidas adotadas pelos governos para contê-la evoluem ou mudam diariamente e se tornam cada vez mais severas. O impacto já é grande e irá aumentar. Alguns negócios perecerão, enquanto outros sobreviverão com muita garra. O nível de exigência pede a apresentação de informações cada vez mais rápidas e respostas precisas para os questionamentos complexos que as empresas estão se fazendo. Análises mais relevantes e a geração de insights são fundamentais. Já temos resultados interessantes de como os primeiros países afetados reagem e de como as empresas estão se reposicionando. Empreendedores pequenos, médios e grandes que estão tendo êxito neste momento são aqueles que desenvolvem formas de adaptar suas empresas e aproveitam os recursos da tecnologia para gerar novas oportunidades de negócios. Para os pagamentos eletrônicos não poderia ser diferente. Estão sendo fundamentais nesse novo momento. Investimentos seguros, arrojados, convencionais, estrangeiros. Qual será a melhor opção? Como fica a vertente de pagamentos e a tecnologia nesse cenário? Tudo isso saberemos a partir de agora. Papo na Nuvem chegando com mais um tema super importante e atual. No episódio de hoje falaremos com dois super feras em investimentos e novos negócios. Nossos convidados do Papo na Nuvem são especialistas e conhecedores de novos negócios, empreendedorismo e das melhores formas de investir. Nessa quase uma hora de conversa, analisarão os resultados que já estão aparecendo nesse novo cenário, vão nos ajudar a entender o momento e se há como investir de forma segura. Nos contarão também o que empreendedores de outros países já estão adaptando aos seus negócios. Recebemos o senhor Luiz Barsi Filho e o Bruno Martucci. Eu agradeço a todos, agradeço o convite por esta oportunidade de tentar esclarecer a todos as questões eventualmente formuladas. Boa tarde, pessoal. Novamente é um prazer, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E para trazer um pouquinho de informação, um pouquinho também de troca de ideias em um momento como o que nós estamos vivendo. Começando, podemos afirmar que muitas empresas utilizam momentos de crise como oportunidade para investirem e para fazerem seus negócios crescerem? Não há dúvida nenhuma que as crises, elas têm origem de vários fatores. Nós já tivemos que passar por crises econômicas, por crises de crédito, por crises financeiras, mas é a primeira vez que nós estamos enfrentando uma crise de saúde. Barsi, essa crise diferente está trazendo que tipo de problemas? Ela, com certeza, está originando uma situação extremamente desconfortável para todos os agentes econômicos, para toda a população em geral, onde nas outras crises por onde nós tivemos oportunidade de passar, nunca houve a supressão do trabalho, nunca houve o fechamento dos negócios em geral, principalmente dos pequenos negócios, que é o que serve de alicerce para uma economia como a nossa. Como potencializar investimentos nessa fase de insegurança? E como lidar com os custos? Os momentos melhores para que a gente possa investir são os momentos em que o mercado se apresenta receptivo. É isso. Nós temos que ter uma visão bastante bem fundamentada das perspectivas. Quando você tem uma perspectiva do mercado melhorar, então você potencializa suas receitas através de investimentos que geram essa potencialização. Quando a gente tem perspectivas de que o mercado então tem uma ingerência de fatores adversos, e aí você então tem que fazer o quê? Você tem que tentar conter os seus custos, né? Hoje nós estamos numa situação extremamente difícil, coisa que nós nunca passamos. Então, investir agora numa situação de crise é um fator temerário, porque o fato de todas, ou pelo menos grande parte da população e os pequenos empresários estarem diante dessa dificuldade de poder ter os seus negócios em atividade, está gerando um problema sério, está consumindo caixa de todo mundo.
Então, o fato de se consumir caixa, não é isso? Inibe o investimento e a ampliação dos negócios. Estamos no momento para investir? Como reagem os grandes e os pequenos? Qual é a sua visão? Talvez o momento esteja próximo de se fazer bons investimentos. Diferentemente de oportunidades, não é isso? Que a gente vislumbra no mercado de valores, a gente verifica o seguinte: grandes empresas como Klabin, Suzano e outras grandes empresas do gênero, elas não estão sofrendo nenhum problema. Os seus funcionários estão ativos, elas dependem mais de equipamento do que de mão de obra, e não é um pequeno comércio que depende do povo, depende da compra, não é isso? Depende da venda direta. Então, eu acho que agora é um momento de profunda reflexão em matéria de se investir em atividades e pequenos negócios. Há que haver uma reflexão profunda e a gente vai ter que aguardar o momento em que as coisas voltarem a se normalizar para a gente poder ter o quê? Uma segurança melhor sobre a incerteza que nos afeta, não é isso? Eu tenho estado, assim, presente com muitos pequenos empresários e esses pequenos empresários, eles estão sendo alvo de uma pressão extraordinária. Muitos até estão fechando seus negócios, é isso? E quando nós temos uma situação de crise como esta, que não permite que se atenha uma oportunidade para crescimento, eu acho que a situação é difícil. Então, investir nesse momento, que é um momento de crise, me parece difícil. Eu acho que nós vamos ter que esperar, aguardar uma situação onde os agentes econômicos se posicionem de uma forma mais clara para que se examine com uma perplexidade melhor a possibilidade de nós investirmos com mais firmeza e com mais certeza. Nem todas as crises, eu acredito, que gerem a oportunidade de se investir. Boa maioria delas, sim, mas essa crise de saúde, ela está nos ensinando uma nova trajetória e é uma trajetória que a gente vai ter que suplantar com bastante esforço e empenho, tá certo? Além da competência que você vai precisar ter. Eu acho que a crise, ela é uma oportunidade para crescimento, ela é uma oportunidade para se investir. Só que as crises que nós tivemos a oportunidade de ultrapassar foram crises que não suprimiram a atividade dos indivíduos, a atividade das pequenas empresas, não é isso? Então, esta crise está consumindo caixa, está consumindo cash flow das empresas e nem todas estão conseguindo suportar. Por isso que, provavelmente, após esta pandemia ser extinta, talvez sim, aí a gente venha a ter grandes e boas oportunidades de mercado, porque eu tenho quase que certeza e segurança que muitas empresas não vão resistir a essa crise. Essa é a minha visão. Você nos deu uma visão bem realista da situação e, como você mesmo falou, o Covid é uma crise sistêmica, mas a luz no fim do túnel. Agora, Bruno, baseado na sua experiência e em tudo que o Barsi disse, como você interpreta que as empresas devam atuar para continuar a atrair novos clientes? Exato, exato. E é interessante observar que as empresas têm investido ao longo do tempo, milhões, para tornar o cliente digitalmente incluso, para estar mais presente em aplicativos, em sites, para desenvolver a questão omnichannel. E foi justamente o Covid, que empurrou esses usuários, para canais digitais. Então, existem aí grupos de usuários que não eram digitalmente ativos, eventualmente pessoas de mais baixa renda ou pessoas de maior idade, que agora estão sendo obrigados a buscar alternativas digitais, porque sem isso não conseguem fazer seu supermercado, conseguem comprar comida e assim por diante, ou eventualmente alguma coisa de farmácia. Então, isso tem levado a um movimento natural dessas pessoas a aderirem às soluções digitais, E quando a gente avalia aí as empresas, principalmente as pequenas empresas, quase que de um dia para a noite elas tiveram que fechar as portas, Poucos ramos conseguem permanecer abertos, e ainda mais com todos os cuidados que a gente tem que tomar. Para essas empresas, eventualmente, buscar aí a adesão a marketplaces, buscar aí adesões, inclusive, a plataformas que impulsionam, que ajudam o negócio local, pode ser uma coisa super bacana, porque é uma nova janela de venda, um novo canal de venda, com o qual, inclusive, elas podem não só vender para pessoas próximas a elas, no caso de plataformas que apoiam o negócio local, mas também vender em todo o território nacional. Então, cria-se aí um novo, vamos dizer, parâmetro, cria-se aí um novo canal de venda que pode contribuir bastante nesse movimento, de manter as portas abertas, continuar gerando caixa e assim por diante,
Claro que isso exige também, na pequena empresa principalmente, um pouco mais de preparação. É diferente você vender pela internet do que você vender aí com a sua portinha aberta. Então, há uma preocupação maior em preparar o produto, embalar, enviar o produto num tempo adequado. Então, tem que se pensar um pouco mais nisso. É um approach um pouco diferente aí do que é num negócio local, mas é sim uma alternativa eventualmente saudável para que ela se mantenha funcionando, mantenha sua geração de caixa e assim por diante. Além disso, né, nós estamos pensando em alternativas, né, mais estruturadas, mas eventualmente pequenas coisas podem dar certo, né? Aquela pequena empresa, eventualmente de bairro, que já tem, né, a sua clientela, que já tem aí alguma comunicação com a sua clientela, pode fazer abordagens e ofertas via mensagens instantâneas de texto, via redes sociais, e eventualmente até, né, tomando todos os cuidados, passar, né, uma comunicação para os condomínios, para os prédios, porque é também uma forma de comunicar, né, e de, entre aspas, vender o seu peixe, né? Do dia para a noite, aquelas pessoas que eventualmente iam a uma quitanda, iam a algum hortifruti, não podem mais sair de casa. Qual que é a alternativa? Pô, eventualmente, né, o dono daquele pequeno hortifruti fazer uma entrega em casa. Então, pequenas atitudes aí que podem ajudar bastante. Do lado das médias e grandes empresas, né, acho que o grande desafio aí é manter o ritmo, né? Então, são estruturas grandes, obviamente são estruturas muito mais bem preparadas, eventualmente até com um canal digital, né, o digital, seja app, seja site, muito mais bem estruturado. Acho que o grande desafio é tentar manter esse ritmo, buscar essa comunicação maior com os clientes. E isso passa também, eventualmente, por algumas condições de pagamento diferenciados, né? A gente sabe que o poder aquisitivo caiu, né? Muitas pessoas e muitos trabalhadores informais, ou mesmo que não são informais, viram suas rendas caírem. Então, como que as empresas conseguem equilibrar a questão de se manter funcionando, né, manter as ofertas, manter as vendas, mas também facilitar as condições de pagamento? E sem isso, dificilmente, claro, as pessoas conseguem se manter, né, ativas e consumindo. E um ponto importante, né? Muitas pessoas passaram a comprar, né? Passaram a estar ativas digitalmente agora. Então, se elas tiverem uma boa experiência, elas vão manter essa compra. Eventualmente não no mesmo ritmo, né? Quando voltarmos à normalidade, mas elas vão manter. Então, é importante que essa empresa, além de fazer uma venda, além de fazer um atendimento, que o faça bem feito, porque isso vai gerar uma memória positiva ou não, né? Nesses consumidores, e vai ser algo importante no momento da volta, né? Isso é importante. Em algum momento isso vai ficar normalizado. Nós não sabemos quando, mas vai ficar normalizado. Então, aquelas empresas que conseguirem manter a atenção do cliente, conseguirem gerar um conteúdo relevante, gerar ofertas relevantes e um atendimento super positivo, elas vão, obviamente, gerar essa memória afetiva positiva e conseguir trazer o cliente novamente, né, de uma forma mais ativa, de uma forma feliz, no futuro, quando a gente voltar à normalidade. Bruno, nós já reparamos que o consumidor mudou. Os seus hábitos também mudaram. Quem não estava digitalizado teve que se digitalizar rapidamente. E pensando em tudo isso, essas mudanças de hábito, elas devem permanecer após o Covid ou você acha que é temporário? Eu acredito que após, né, esse período que nós estamos vivendo, as pessoas sim buscarão mais opções de compras online no futuro, né? Seja por estarem mais habituadas, seja por, né, como foi comentado, elas foram forçadas a isso, agora já sabem como funciona, porque isso é importante. Então, toda aquela curva de aprendizado, ela teve que ocorrer de uma maneira muito rápida para as pessoas conseguirem, né, comprar comida, comprarem medicamentos e assim por diante. E também as pessoas vão começar a se sentir mais seguras para realizarem compras online, né? Então, eu acredito que vai mudar sim o comportamento, as pessoas vão buscar mais soluções online, tanto por questão de comodidade, eventualmente uma questão de uma oferta melhor, um preço melhor. Além do que, mesmo voltando à normalidade, por um tempo, é muito provável que as pessoas fiquem mais tempo em casa. Não só agora, né, que tudo é feito dentro dos lares, né, mas também após a volta ao normal, não vai ser uma volta do dia para a noite, né, algo gradativo. Então, como as pessoas vão ficar mais tempo em casa, a tendência é que elas busquem mais produtos, serviços e entretenimento para ficar dentro de casa. Então, esses são algumas empresas, alguns setores que devem ter aí algum, entre aspas, estímulo nesse período de fechamento, de quarentena. Mas, pensando aí na volta à normalidade, quando a gente pensa em consumo, o consumo não é só um produto, o consumo é uma experiência, né? Então, principalmente pegando alguns exemplos aí como restaurante, né? É diferente você pedir uma comida, por mais que seja a melhor comida do melhor restaurante, você consumir isso na sua casa do que você consumir isso no restaurante. Tem toda uma questão de local, de visual, sensorial,
que faz parte dessa experiência. Então, sim, eu acredito que o consumo vá ser alterado, mas ao mesmo tempo o ser humano, por ser sociável, né, por depender dessa interação e por buscar experiências, deve continuar buscando alguns serviços aí no mundo fora de casa, né, no mundo físico, mesmo quando passar esse período de fechamento. Excelente. Nós já estamos sentindo esse baque na população e nas pequenas empresas. Em determinados setores, nós sabemos que a coisa impactou muito. Agora, colocando a sua experiência como economista, qual a sua percepção em relação ao resultado geral? Não há dúvida nenhuma que esta crise de saúde, ela está produzindo ensinamentos que com certeza se solidificarão na nossa estrutura e no nosso comportamento. As compras digitais vão fazer parte de um futuro bastante intenso, porque nós estamos passando por essa experiência e verificando que a todos aqueles que se estruturarem para vendas digitais, de alguma maneira, se não suplantarem inteiramente, pelo menos em parte, suplantarão as suas necessidades. Esta crise, como eu disse, ela vai mostrar e está mostrando que o futuro vai ser a digitalização do comércio em geral. Existe, claro, a possibilidade de alguns setores, não é isso? Como shows, etc., de cantores. A gente tem que ver ao vivo o cantor, tem que ter aquela sensação de presença, mas não há dúvida nenhuma que, principalmente o setor de varejo agora, é o que ele está sendo penalizado com mais intensidade, né? O pequeno comerciante, o pequeno varejista, é que tem sofrido mais. Muitos estão sendo obrigados a fecharem suas portas e muitos dos quais também não têm estrutura para poder vender de uma forma digital, através da internet, não é isso? As grandes estruturas, sim. Você pega os supermercados, né? Em nenhum momento os supermercados foram proibidos de funcionarem. Essas grandes estruturas já vinham se preparando para uma intervenção mais assim dinâmica, né, do aspecto digital. Eu acredito que essa questão da digitalização, ela é um caminho sem volta. É um caminho que vai proporcionar a todos se estruturarem de uma forma bastante positiva, não é isso? Se prevenindo para que em novas e eventuais crises, né, eles já tenham se composto de forma tal que eles vão enfrentar a crise com mais facilidade, não é isso? Esta crise aqui está mostrando uma coisa incrível, né? Que o Bruno acabou de comentar, que a digitalização, você vender através de digital, é muito importante. Além do que, você elimina muitos custos, não é isso? Principalmente custos de funcionário. Aqui no Brasil, a lei trabalhista, ela penaliza muito o investidor, não é isso? Quer o pequeno, quer o grande aplicador. Tanto é fato que as estatísticas mostram que 86% das empresas, elas têm enveredado para a recuperação judicial ou mesmo a falência, exatamente por causa dos passivos trabalhistas, que são passivos que silenciosamente vão se avolumando, né? Quando o cidadão, de repente, dá por conta, ele está com um passivo que vai acabar consumindo todas as suas reservas, todo o seu caixa e até a sua atividade geral. Mas eu volto a repetir o seguinte: o varejo, nessa questão, ele está sendo o mais penalizado, porque nas demais crises o varejo prosseguiu aberto. Então, teve uma forma de se desvencilhar e não houve a necessidade dele se digitalizar, de vender através de esquemas assim digitalizados, não é isso? Eu vejo a digitalização, a venda por internet, um elemento que não há dúvida nenhuma vai se consolidar daqui para frente de uma forma muito mais intensa. Quem não estiver preparado para isso vai sofrer muito mais, ok? Essa é a minha opinião. Eu acho que só como complemento aí, acho que isso, né, além de ter, né, o risco aí, né, de estar fora do mercado, estar fora do jogo, acho que isso traz oportunidades também, geram novas fontes de receita, eventualmente novos canais de venda, né? Então, eventualmente, aquele negócio que era um negócio local, que tinha uma venda de bairro e tudo mais, quando ele migra para a internet, aderindo a algumas plataformas, aderindo a marketplace, automaticamente pode ter a sua atuação expandida para todo o território nacional e alcançar clientes, e de outra forma ele não conseguiria. Então, se o pequeno lojista tiver essa visão de oportunidade, ele pode aproveitar e passar por esse momento de uma maneira mais tranquila ou um pouco menos nervoso. Falamos um pouco dos impactos para os diferentes tipos de setores, do comportamento do consumidor que vem mudando por conta da nova forma de consumir tecnologia, das oportunidades que em meio à crise surgiram
E eu pergunto, quais são os outros impactos que vocês enxergam frente a esse cenário? Existe alguma tendência ou algo que ainda não foi explorado ou que está acontecendo em outros lugares do mundo e que também pode chegar ao Brasil? Bom, eu interpreto o seguinte, conforme eu disse na primeira resposta, com absoluta certeza, esta crise de saúde ela vai gerar, não há dúvida nenhuma, uma crise socioeconômica, tá certo? Muitas pessoas vão ter que abandonar os seus negócios e eu não vejo assim, num primeiro instante, a possibilidade delas terem financiamentos a custos compatíveis com a necessidade atual. Eu tenho visto que o governo tem as suas razões, ele está muito preocupado em salvar o indivíduo, não é isso? Não que ele esteja esquecendo, mas é muito importante que ele salve as empresas também. Eu acho que nós vamos ter que voltar às nossas baterias para que as empresas também sejam amparadas, né, de uma forma que elas possam dar seguimento às suas atividades, não é isso? Senão, nós não vamos gerar emprego. Nós já temos uma dificuldade muito grande. Nós temos um sistema tributário ele acaba alcançando até a pecha de um terror tributário, não é isso? Quando você fala para um empresário se estabelecer no Brasil, ele fala, olha, eu tenho receio de me instalar no Brasil, porque no Brasil não existem leis seguras, não existem regras estáveis, não é isso? Uma hora eu vou investir e daqui a pouco eu não posso pagar dividendos, o governo não quer que eu pague dividendos. Para que eu vou investir nesse país onde, além de ter problemas tributários de extrema gravidade, eu tenho também leis trabalhistas que concedem benefícios acima daqueles que são normais no mundo inteiro, não é isso? Então é um negócio meio difícil. Você pega da questão da estrutura básica, né? Do investimento em estrutura, de infraestrutura. Nós tínhamos um sistema de concessão que contemplava o cidadão que pudesse oferecer o menor preço para o contribuinte. Hoje, essa estrutura de concessão foi mudada. Então, nós temos a estrutura de outorga. O que é isso? O camarada, para poder ganhar uma concessão, ele já tem que pagar 20, 30 milhões. Então, ele já entra tendo que ter um investimento não na atividade econômica, tem que dar um ganho para o Estado. E isso é uma coisa que vai precisar ser revista, porque a grande maioria dos empresários com os quais a gente comenta e conversa, eles interpretam que para que ele vai pegar uma concessão? E isso tem acontecido agora nos aeroportos, né? O recurso que tinha que se investir na atividade foi passado para o governo, não é isso? Há que haver algumas mudanças muito sérias aqui nesse país para que a gente possa ter o quê? Oferecer emprego, tá certo? Um emprego estável, não é isso? E outra também, a cultura do nosso povo é uma cultura que já se consolidou na estrutura de benefícios, né? Nós temos aqui um rol de benefícios para o trabalhador e eu não sei se existe algum país que tenha essa estrutura de benefícios que nós temos. Então, isso é uma forma de inibir o cidadão a investir num país como o nosso, né? Nós temos tudo o que é possível para crescer. Só que, lamentavelmente, a nossa legislação, ela penaliza demais o investidor. Essa que é a grande realidade, né? O investidor, quando vai fazer algum aporte de recurso num determinado segmento, ele precisa saber o que ele vai produzir, para quem ele vai produzir, quem vão ser os compradores, se ele teria, eventualmente, vamos supor, preço competitivo para competir no exterior, não é isso? Todas essas dificuldades que ele encontra hoje vai inibindo o cidadão de investir aqui. Então, ele vai investindo em outros países e é por isso que, além de nós termos hoje uma população extremamente grande, não é isso? As oportunidades de emprego, elas não cresceram na mesma proporção que a população cresceu. Então, essa também é uma outra questão a ser avaliada, não é isso? Eu não digo que tenha que se fazer um controle de natalidade, mas eu diria que nós teríamos que administrar com os casais, né, a forma de mostrar a eles que a gente tem que administrar o crescimento populacional de uma maneira assim mais controlada. Os recursos todos investidos, eles não estão, na minha opinião, sendo direcionados aqui no Brasil na escala em que nós temos a necessidade, certo? Nós vamos ter que abrir mais oportunidades de mercado, porque quem investiria
Aqui, a gente pega as grandes estruturas, a indústria automobilística está caindo fora do país, muitas indústrias caíram fora do país. Por quê? Por causa das dificuldades competitivas que esse país oferece. E, além do que, as regras estáveis, é isso? Nós não temos regras estáveis, lamentavelmente. Cada dia alguém sugere uma pena ou tributária ou de alguma outra maneira ou para contemplar o Estado. O Estado ele se agigantou tanto que ele, para sobreviver, ele penaliza todos aqueles que estão ao seu redor, inclusive os investidores. Essa é a minha opinião. Muito bem, estamos vendo como ficará o cenário pós-Covid. Agora, o Bruno tem atualizações de como está a Europa. Conta um pouquinho para a gente como estão reagindo. São aí boas notícias, né? Acho que começa a surgir aí uma luz no fim do túnel, né? Nós vemos iniciativas na Itália, inclusive, na Alemanha, na Espanha, inclusive na França, né? E esses governos, né, entre aqui o dia 26, 27, começaram a divulgar planos, né, de reabertura gradual da economia. Então, expandir um pouco mais, né, aqueles serviços essenciais que poderiam funcionar, começaram a expandir um pouco mais para a abertura de outros setores, né, de outros ramos de atividade para a população. Claro que, né, não é algo que acontece da noite para o dia, né, nem poderia, né? Porque senão, enfim, há o risco aí de piorar a situação que existe hoje. Mas mostra que, aos pouquinhos, né, os governos têm aprendido a controlar e a equilibrar essa balança, que o senhor Luiz falou, é muito delicada, né? Ao mesmo tempo que a gente tem que ter um cuidado muito grande com a população, né? Se a gente não cuidar das empresas, essa mesma população não vai ter emprego daqui a pouco. Então, acho que esse plano mostra que sim, há uma luz no fim do túnel, sim, é muito importante tomar todas as medidas de afastamento social, de higiene, etc., mas que também é possível, aos poucos, né, reabrir a economia. Então, a gente está falando da Espanha, que já começou a planejar a volta às aulas. A França também apresentou um plano de reabertura. Acho que a Alemanha é a que mais avançou nesse sentido, inclusive permitindo a reabertura aí de mais tipos de comércio, mais tipos de atividade, né? Então, acho que isso mostra para a gente que a gente ainda tem um caminho a percorrer, né? Não vai ser da noite para o dia. É uma pandemia que afetou, né, o mundo inteiro de uma forma talvez nunca antes vista, né? Ainda mais por essa questão da globalização, mas que nós temos aí, sim, uma luz no fim do túnel. Ainda teremos que tomar bastante cuidado, mas acho que isso acalenta um pouco, né, tanto aqueles empresários que estão sendo sufocados justamente por não ter, né, fluxo de caixa disponível, assim como aquelas pessoas, né, sejam trabalhadores formais ou informais, que do dia para a noite, né, viram aí, né, as suas rendas caírem, né. Então, acho que isso são boas notícias. A gente ainda tem que ficar muito atento, ainda tem que tomar bastante cuidado. Eu acho que vale para começar a pensar como interagir e como nos comportar nessa próxima etapa que vem, né? E, de novo, não vai voltar a ser da forma como era do dia para a noite. Vai ter um período de transição que nós não sabemos o tamanho. E esse período a gente vai ter que cuidar muito bem dos nossos negócios, né, das empresas e também das pessoas, né, trabalhadores aí, né, para que eles não fiquem desamparados. Tem alguma notícia boa para empreendedores sobre o futuro próximo? Então, comentando um pouquinho sobre esses cenários, né, que nós temos. Por um lado, nós vemos que as atividades, né, estão voltando aos poucos, principalmente na Ásia, né, na China, no Japão. Nós já vemos que as pessoas estão voltando, né? É o que tem se chamado de novo normal. Então ainda não é aquele normal antes, né, pré-pandemia, mas é um normal onde as pessoas já conseguem interagir, já conseguem sair um pouco mais de casa, tomando todos os cuidados devidamente necessários, mas as pessoas conseguem interagir, conseguem também ter uma atividade econômica e social um pouco maior. Isso é muito bom. Isso mostra como o Brasil vai se comportar e como o Brasil vai passar a praticar esse novo normal em algum momento no futuro próximo. Além disso, né, nós vemos notícias muito positivas na Itália, na Espanha, na Alemanha. Isso é muito bom porque, né, foram países que foram altamente afetados pelo coronavírus, né, tiveram problemas seríssimos, mas que conseguiram controlar, conseguiram fazer o isolamento social com eficácia e agora estão voltando a esse novo normal. É um novo normal que as pessoas ainda terão que ter um pouco mais de cuidado, terão que usar máscara, terão que ter distanciamento, enfim. Mas significa que é uma boa notícia e mostra pra gente como o Brasil será, talvez aí nas próximas semanas ou nos próximos meses. Em algum momento, voltaremos a ter uma convivência normal? Sim, voltaremos, isso eu não tenho dúvida. Porém, existirá uma fase aí de transição
através da qual, né, algumas atividades terão que se adaptar e as pessoas principalmente terão que se adaptar para evitar a propagação, né, do vírus ou se arriscar, né, de uma forma desnecessária. Outro ponto super importante, super relevante é que enquanto nós vivemos nesse novo normal, ou seja, enquanto nós não estamos, né, na fase normal novamente, né, que é o que todo mundo deseja, obviamente, tanto as pessoas quanto as empresas terão que se adaptar neste momento. Então é importante, né, reforçar, principalmente para as pequenas e médias empresas, para que elas busquem alternativas de venda, né? Então, você é um pequeno restaurante, você é uma pequena farmácia, um pequeno comércio, seja do que for, invista em plataformas online, invista em marketplace. Essa é a forma mais rápida de você divulgar o seu produto, ter uma abrangência muito ampla, todo o território nacional passa a ser um mercado potencial. Você consegue, com poucos cliques, colocar seu produto à venda, colocar seu produto à disposição e vender em uma plataforma que vai te dar segurança e que vai divulgar o seu produto. Obviamente, procurem plataformas idôneas ou procurem plataformas que você já conheça, que tenham histórico positivo, né? Isso é super importante. Além do que, no caso, você sendo aí um pequeno comerciante, um pequeno lojista, enfim, invista na sua clientela, né? Agora é o momento, principalmente, né, daqueles pequenos e micro lojistas e empresários, de retomar a clientela, seja por comunicações em redes sociais, seja por comunicações WhatsApp. Agora é o momento de perder o medo do digital, algumas pessoas ainda têm esse medo, ainda têm esse receio, e buscar esse canal como uma forma de manter o relacionamento, melhorar esse relacionamento. Então, invista em mensagens, ofertas, propagandas por WhatsApp, passe a fazer entregas quando possível, obviamente, tomando todos os cuidados nas redondezas, no bairro. Isso vai ajudar não só você a vender, mas também vai ajudar a você manter, né, ativa a memória e a lembrança, né, dos seus consumidores. Então, isso é super importante. Manter esse contato nessa fase é super importante. Outra dica aí que pode ser super valiosa, né, que pode ser importante neste momento. É muito complicado, neste exato momento, né, dinheiro, né? Seja as pessoas terem dinheiro na mão, sai para sacar dinheiro, enfim, seja você manusear o dinheiro porque ele é sujo, ele pode transmitir alguma coisa. Por isso que eu recomendo, invista também em uma maquininha de passar cartão, invista em soluções de transferência de recursos entre celulares, soluções de QR Code, transferências peer-to-peer, né, transferência entre pessoas. Isso ajuda muito, isso ajuda as pessoas a terem mais confiança de que você toma todos os cuidados necessários com higiene, com segurança, e também vai te ajudar a conseguir consumir de uma maneira melhor, mais segura, tanto com relação ao pagamento em si, né, de não risco de não ter fraude e tudo mais, quanto da sua saúde. Isso é muito importante também. Uma última dica, né, um último comentário para esses pequenos empresários, principalmente micro e pequenos empresários, é que estamos vivendo, né, num momento excepcional, que ele é temporário, né, ele não vai durar para sempre. E neste momento, muitas pessoas tiveram aí redução nos seus ganhos, redução nas suas rendas, diversos fatores aí que influenciam em como as pessoas obtêm os seus rendimentos. Além do que, né, é um momento de incertezas, então as pessoas começam, né, passam a pensar 2, 3 vezes a forma como elas vão utilizar, a forma como elas vão gastar o seu dinheiro. Então, uma dica que pode ser valiosa, que pode ser importante é: repense a forma como você entrega o seu serviço, repense a forma como você entrega o seu produto. Eventualmente, o produto ou o serviço que as pessoas precisem neste momento é um pouco diferente do que você oferece. De repente, as pessoas querem, por exemplo, porções maiores, porções menores, elas querem outro tipo de comida ou elas querem outro tipo de serviço, elas querem, por exemplo, que a lavanderia vá buscar a roupa até na casa delas, que a lavanderia tenha um processo específico para lavagem, mais seguro. Estou aqui dando alguns exemplos, mas que no final significa que as pessoas estão com comportamentos diferentes agora em razão deste momento. Então, se adeque, né? Busque se adaptar a este momento, que é temporário, é excepcional, mas isso vai te ajudar. E a melhor forma de você se adequar, a melhor forma de você entregar aquilo que o seu cliente deseja é perguntando para ele, né? Seja uma ligação, um telefonema, seja uma mensagem via plataformas, uma mensagem via rede social, enfim. Pergunte ao seu cliente o que você quer, como você deseja. Você quer algum serviço diferenciado? Você quer mais? Você quer menos? Você quer facilidade no pagamento?
Você quer que eu vá buscar a sua roupa uma vez por semana? Você quer uma porção maior de comida, menor de comida? Tem algum horário de preferência? Agora é o momento, de fato, de prestar muita atenção no cliente, ouvir muito o cliente. E, eventualmente, vai ter cliente que vai te falar, olha, eu preciso de mais tempo para pagar, preciso de condições melhores, posso pagar no começo do mês seguinte? E aí vai de você avaliar se você consegue, se faz sentido ou não. Mas ouça o seu cliente, ouça o que ele deseja, ouça o serviço que ele quer, a forma como ele quer, o produto que ele quer. Isso é importante. Esperamos, obviamente, né? Acreditamos que isso será temporário e é uma forma de você não só se manter vivo, se manter atuando, atender bem o seu cliente, ok? E também gerar uma memória afetiva positiva com o seu cliente, né? A hora agora é de, né, conversar bastante, ter um feedback, né? Ter aí um retorno desse cliente e ser humilde para entender, né, o que o seu cliente deseja e também para se adaptar. O momento agora é um momento excepcional, exige aí algumas mudanças, exige adaptações, mas com certeza será temporário, né? Aos poucos, as atividades, as coisas vão voltar ao normal. Então, essa é a minha dica também. Escute o seu cliente, pergunte para ele o que ele deseja, como ele deseja. Esse é o principal insumo agora, né? O momento agora é de estar próximo do cliente, né? Através de plataformas digitais, é importante ressaltar, e perguntar para ele o que ele deseja, como ele deseja. Muito bem. Nós estamos chegando ao final desse Papo na Nuvem. Bar, se você quer complementar com mais alguma informação? Eu só gostaria de complementar o seguinte: nós somos um país que divulga, né, dados com os quais eu não concordo muito. Eu acho que a velocidade com a qual o cidadão perde poder aquisitivo, ela é muito mais intensa do que os números que as autoridades apresentam em termos de inflacionamento. Sincero e honestamente, eu não acredito que um país como o nosso, ele ostente uma inflação de 3,5%, 4%. Qualquer que seja o produto que você avaliar no início do ano, em termos de preço, com certeza, no final do ano, esse produto cresceu entre 20% e 30%. Quando não cresceu, muito mais, né? Eu não vejo como um país que converte todos os seus ativos em ativos financeiros, como é o nosso país. Por exemplo, você compra um apartamento financiado e todo mês ele muda de preço porque você impõe uma inflação a ele. Você faz uma aquisição de um veículo e cada mês que se sucede o preço do veículo ele é diferente. Por quê? Porque lhes são imputados correções que o transformam em ativos financeiros. Se você vai, por exemplo, num país que tem inflação 1 ou 0, às vezes, né? Eu já tive essa experiência e todos os anos eu faço o mesmo ensaio. Eu vejo o meu poder aquisitivo no primeiro dia do ano e comparo o meu poder aquisitivo no final do ano e, olha, com certeza é muito diferente. É muito diferente daquilo que as autoridades nos dizem, né? Talvez um dos fatores do meu sucesso foi exatamente a não ter acreditado nesses níveis inflacionários e ter agido de uma forma que eu pudesse buscar resultados mais significativos em outras aplicações que não a renda garantida, que eu considero ser uma perda fixa. Eu não acho que no país existe a renda fixa, eu acho que existe a perda fixa. Porque, eu volto a repetir, se você comparar o seu poder aquisitivo no primeiro dia do ano e for avaliá-lo no último dia do ano, você verificará que você perdeu dinheiro, que você não ganhou. Se você pegar e aplicar por um ano ou por 2, uma caderneta de poupança que vai contemplar com 3%, 4%, então isso não é uma renda fixa, isso é uma perda fixa. Parte do meu sucesso, eu digo a vocês, foi exatamente não acreditar nesses níveis inflacionários divulgados pelo governo, é isso? Então, você vai nos Estados Unidos comprar um sabonete no dia 2 de janeiro, é $1. No dia 31 de dezembro, é $1. Aqui jamais você vai encontrar uma circunstância como essa. Essa é uma realidade que é incontestável. A gente verifica isso na própria estrutura de ativo das empresas, né? Se você for avaliar o valor patrimonial da maioria das empresas, as empresas não têm condições de atualizar os seus patrimônios e a inflação que vai corroendo esses valores vai tornando o quê? Vai tornando a escrituração nos balanços fictícios. Eu vou dar um exemplo típico. Quem comprou uma casa há 20 anos atrás por $1 milhão, hoje ela está no seu imposto de renda por 10 centavos. Isso não é uma realidade, né? Nós aqui
precisamos, assim, estar atentos, as nossas autoridades precisam estar mais atentas à realidade, né? Nós somos sempre contemplados com os olhos da fantasia e não com os olhos do óbvio, tá entendendo? A gente precisa enxergar o óbvio para poder crescer. Isso acontece no comércio, isso acontece na indústria também. Então, essas considerações que eu gostaria de fazer. Agora, Bruno, as suas considerações. Acho que principalmente, né, para o pequeno negócio, para o pequeno empresário, né, muita força nessa hora, muito sangue frio, né, para os trabalhadores também muito sangue frio. Acho que agora é uma hora de manter a cabeça fria, buscar alternativas aí na própria comunidade, localmente, aquele, né, pequeno comércio que não aceitava algum método digital como cartão ou comércio eletrônico, começar a pensar nisso até, inclusive, mais seguro do que dinheiro físico. Acho que agora o momento é esse, começar aí, né, buscar manter a atividade para, no momento seguinte, aí, estar pronto também, né, estar vivo, né, manter o negócio vivo para a volta à normalidade. Acho que esse é o principal objetivo, né, nesse momento. Luiz Barsi e Bruno Martucci, nossos agradecimentos pelas ótimas dicas e compartilhamento de informações atuais importantíssimas. E está chegando ao final mais um episódio do Papo na Nuvem, o podcast produzido pela ZUP com apoio institucional da Visa. E não esqueça de compartilhar essas informações mega importantes com seus amigos, marcando o hashtag Papo na Nuvem nas suas redes sociais. Agora, para receber também as atualizações via e-mail, basta acessar o link aqui na descrição, sintonizar com a gente e pronto! Você ficará por dentro de todos os próximos conteúdos. E tem mais notícia boa! Cada episódio vira um artigo no blog da ZUP, disponível para você ler em qualquer lugar e a qualquer hora. Não esquece de conferir o link também na descrição do episódio. Até breve! O Papo na Nuvem volta com mais novidades e assuntos interessantes. Esse foi mais um episódio do Papo na Nuvem, podcast produzido pela ZUP com o apoio da Visa. Não esqueça de compartilhar com os amigos, marcando o hashtag Papo na Nuvem nas suas redes sociais. Se você quiser receber por e-mail as notificações para os próximos conteúdos, basta acessar o link aqui na descrição e sintonizar com a gente. E não acaba aqui. Todo episódio vira um artigo no blog da ZUP e fica disponível para você poder ler em qualquer lugar e a qualquer hora. Confira o link também na descrição do episódio. Até mais!